Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, minhas ovelhas, irmãos, irmãs, amigos, enfim, homens e mulheres que têm fome e sede de Deus, que se unem a nós nesse momento para ouvir a palavra do Senhor. Eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus eterno, obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de louvar o teu nome, de ouvir a tua palavra pregada. Prepara o coração, ó Deus, de cada um dos ouvintes. Também usa-me como instrumento da tua vontade. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade na minha vida e que o Senhor fale ao coração de cada um daqueles que recebe esta palavra em nome de Jesus. Amém. Nesse momento vai uma palavra de saudação e acolhida. Um abraço às minhas ovelhas da nossa IPI em Feira de Santana. Também uma palavra de saudação, acolhida. E assim um abraço em Cristo, as minhas ovelhas, no nosso campo missionário ali em Serrinha. Um abraço e a paz do Senhor Jesus, as nossas ovelhas, na nossa congregação em Capela do Alto Alegre. Assim, acolha a todos, sejam eles da IPI Feira de Santana, sejam eles então dos nossos campos, sejam as nossas ovelhas em Salvador, na ilha, ali em Jiribatuba, ou em qualquer outra cidade da Bahia, pelo Brasil afora, e pelo mundo afora, onde quer que se faça ouvir a nossa voz, a palavra do Senhor. Abra o teu coração, você que se conecta agora, e diga: Senhor, fale comigo nesse momento. E eu creio que Deus vai falar com você. Eu convido você nesse momento abrir a sua Bíblia, e aí eu convido para você ir lá para o profeta Jeremias, capítulo 1, e eu quero compartilhar um pouco sobre o chamado e a importância da família. Deus me deu a graça de completar mais um ano de vida e eu sou grato a Deus. Hoje eu celebro junto com a minha família, com as minhas ovelhas, amigos, amigas, irmãos e irmãs, parceiros, parceiras de ministério, as pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso ministério. Nós celebramos hoje, são 43 anos de vida que Deus me permite completar hoje. Eu quero dividir um pouquinho com você. Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz assim em diante: O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e o separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Versículo 6, Jeremias 1. Versículo 8. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou os meus lábios e disse: Veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Versículo 10. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos. Poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrancar, para construir e plantar. Palavra do Senhor. A Deus, eu creio que o Senhor já ouviu a oração por iluminação, pedindo que o Senhor então me use como instrumento, que o Senhor prepare o coração dos ouvintes. E agora, Deus, depois da leitura da palavra, pedimos mais uma vez, continua a falar, a derramar a tua porção, a tua unção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesse dia tão importante para mim, eu quero compartilhar com você que me escuta, é que desde o ano passado eu queria celebrar em ação de graças o tempo de ministério que Deus me concedeu já no ano passado, 2020. Mas por conta da pandemia ficamos impossibilitados. E aí aguardamos o tempo do Senhor, ou seja, quando essa pandemia se dissipar, quando a gente tiver condição. E eu me lembro então que em 2020 eu concluí o curso de teologia, o bacharelado em teologia, no seminário em Fortaleza, o Seminário Teológico de Fortaleza, da IPI do Brasil, em 2002. E é interessante que em 2003 nós assumimos a IPI Feira de Santana e aí Deus nos concedeu a graça de no final daquele ano então ser ordenado como pastor
e assim consagrado, ordenado e consagrado ao ministério pastoral para a glória do Senhor na IPI do Brasil. Então de 2003 para cá, nós então iniciamos nossa caminhada. De 2003, o final de 2003 até 2020 foram então aí 17 anos e 2021, se o Senhor assim nos conceder a graça de vivermos até o final do ano, será completada a maioridade de ministério, 18 anos de ministério ordenado. E como nós não tivemos a oportunidade por conta da pandemia, das restrições, de fazer um culto de ação de graça com a nossa igreja, considerando que passamos a maior parte do tempo com um grupo pequeno, com todo um protocolo, e continuamos até hoje, e muitas vezes online, então ficamos impossibilitados. Mas estou aqui para agradecer a Deus, para dividir com você a alegria do chamado de Deus, porque o chamado é de Deus e nós somos servos de Deus. A obra é de Deus e nós somos chamados a cooperar na obra redentora do Senhor Jesus, na obra de salvação, missões, resgatando vidas para a glória de Deus. E me veio à memória a palavra, o chamado de Jeremias, porque Deus me chamou. E é interessante observar, porque desde quando a gente observa o chamado dos discípulos, nós vamos perceber que Jesus não chamou pessoas desocupadas. O que eu quero dizer é que ser discípulo de Jesus é proibido que alguém desempregado, que alguém, digamos, desocupado, que alguém esteja, de repente, afastado, com práticas de delitos, ou, enfim, não queira trabalhar, como foi, então esse nunca terá chance. Não. Claro, o evangelho será pregado, deve ser pregado para todos, e aqueles que se arrependerem, esses então receberão o perdão do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue que foi derramado na cruz, e de fato receberão vida eterna para a glória de Deus e para a alegria de todo o povo de Deus e da pessoa. O que eu quero chamar a atenção é que quando Jesus chamou seus 12, eles tinham ocupações, eles tinham uma profissão, eles tinham então o que fazer, não estavam desocupados, sem ter o que fazer. E eu não fui diferente, claro, em outro tempo, em outra geração, mas eu me lembro quando Deus me chamou ainda na minha terra natal em Itapetinga, eu trabalhava, e Deus veio trabalhando isso muito cedo, já compartilhei algumas coisas, por isso que eu não vou detalhar pormenores, mas destacar algumas coisas que eu julgo ser importante nesses 43 anos de vida para a glória de Deus, em que Deus ainda vem me preparando desde o ventre da minha mãe. Tem um fato que eu não canso de repetir, porque Deus ele é maior do que a moldura que o homem pode estabelecer, os limites para o agir de Deus. Deus me chamou e me plantou em uma igreja presbiteriana para somar no reino dele e assim ser instrumento de Deus na vida de todas as pessoas. E eu entendo também somar respeitando outras denominações, mas entendendo que Deus nos plantou a partir de um lugar, no caso uma denominação, e a partir desse lugar a gente cria raiz, dialoga com as outras, respeita e estende as mãos, lança as redes, que prega a palavra para alcançar aquele que ainda não fez aliança com Deus no nome de Jesus. Para alcançar o perdido, o afastado, o desgarrado, enfim, aquele que ainda não aceitou a Jesus. E Deus vem me preparando desde muito cedo, e é interessante que foi um presbítero, foi um presbítero da nossa igreja, digo da presbiteriana, que ainda eu no ventre da minha mãe desejava ter um varão, é uma história que me marcou, quando possível, já tem algum tempo que eu compartilhei, me parece que uma das minhas pregações eu falo isso, mas isso marcou e eu vou destacar aqui nessa pregação. E minha mãe e meu pai tinham filhas, mas não tinham varão. E depois de 4 mulheres, ela não tinha feito ultrassonografia, nem Doppler, nem enfim, a tecnologia que se tem hoje, mas na época apenas estava grávida e desejava um varão. E o presbítero disse assim, olha, fique tranquilo, irmã Adelita, que o que está no teu ventre aí é um varão, é um menino, e será um pastor, ungido, um profeta, um homem de Deus. Coloque o nome dele, de Natanael, quando eu confirmar o que eu estou te dizendo, porque será um homem, será um varão. E minha mãe guardou isso no coração, meu pai também, e quando nasci, quando foi confirmado o varão, o nome que foi dado foi o nome indicado pelo presbítero que guardamos no nosso coração, presbítero Galdino Brito, E então, Natanael. De lá para cá, desde que nasci, oração junto com os meus irmãos e irmãs, e ensinando a palavra a mim, e eu fui crescendo. E quando eu cheguei então na minha juventude, quando eu cheguei
no momento do ensino médio, era um momento decisivo na minha vida, e Deus foi sinalizando e confirmando o que Ele tinha para a minha vida. Assim como o Senhor chamou Jeremias, o Senhor falou para mim também, olha, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, e te escolhi para ser um ministro, um profeta. É fato que eu tive a possibilidade, obrigado, eu tive a possibilidade, e em dado momento, eu consultei o meu pai, eu conversei com meu pai, mas meu pai é sempre muito atento, e eu tive a possibilidade, de repente, de me preparar para uma carreira militar. Ali, os meus 18, 19 anos. Depois eu tive a possibilidade também de ir à Vitória da Conquista e batalhar ali, tive a oportunidade de fazer direito, e de repente seguir a carreira de advogado, que eu cheguei em dado momento balançar. E quando eu conversava com meu pai não teve estudo formal, não teve oportunidade, diga-se de passagem, né, de terminar o ensino fundamental, o médio, e fazer universidade ou a sua faculdade. Mas na universidade da vida e no temor do Senhor, disse, meu filho, o importante, que eu sei que como um militar, uma carreira militar, você vai ganhar melhor, eu sei, né? Mas como advogado também. Mas eu quero te dizer o seguinte, que ouça o que Deus tem para você. Siga o teu coração conforme a vontade de Deus. Não se prenda à questão de quanto você vai ganhar, mas se prenda a dizer sim à vontade de Deus. E naquele momento, por um momento eu fiquei meio assim, né? Sabe quando você cria uma certa expectativa, como se fosse uma frustração. Entrei no meu quarto depois, fui falar com Deus, e Deus foi trabalhando o meu coração, e só foi realmente afirmando e direcionando, né, de que Ele estava me preparando para o ministério pastoral. Era muito jovem, 18, 19 anos, e assim com 19 para 20 anos, foi que eu cheguei no seminário ali de Fortaleza. Então Deus foi me lapidando, Deus foi me preparando. Eu quero dizer que Deus está olhando para você. Eu quero dizer que o preço de Jesus na cruz não foi em vão. Eu quero dizer que a morte de Jesus foi para perdoar os teus pecados e para também te chamar para fazer parte então de uma geração eleita, para fazer parte então da comunidade de discípulos de Jesus, para fazer parte então da comunidade de profetas, para fazer parte então da comunidade de missionários de Jesus, para ser usado pelo Espírito Santo de Deus nessa geração. Deus me chamou no meio de uma geração, amigos, colegas, vizinhos, parentes, e Deus foi me lapidando, e Deus foi então me direcionando, me dando livramento e falando comigo. Eu, como qualquer um jovem saudável, normal, eu estudava, eu trabalhava, né, secularmente. No último ano eu prestava o serviço militar, eu também trabalhava na minha igreja, cooperava com o presbítero e missionário da época, ovelha, submissa. E isso eu fui sendo treinado na minha família, na minha igreja, e também fui sendo lapidado na escola. Era muito tímido, e para apresentar seminários, e para falar em público. Então Deus foi me preparando, vencendo os medos, né, a timidez, as barreiras. E quando eu compartilhava com alguém que via minha timidez na escola e dizia, olha, Deus tem me chamado para ser pastor, Deus tem falado comigo desde muito cedo. Mas você é muito tímido, como é que você vai ser pastor se você fala pouco? Falei, olha, Deus proverá, isso é com Deus. E Deus foi então quebrando essas limitações, a minha timidez, e foi me dando ousadia, e o Espírito Santo foi me capacitando, me enchendo, e em dado momento eu estava já evangelizando de casa em casa, não apenas entregando folheto, em dado momento estava pregando nas ruas, nas praças, e me lembro uma das experiências, a convite da IPI de Conquista, quando nós pregamos em cima de um caminhão, em uma determinada praça, em um determinado lugar em Conquista, e assim nós tivemos mais uma experiência de evangelismo de rua, de impacto, enfim, ali, hoje eu tenho plena convicção e clareza, Deus estava me preparando com diferentes oportunidades, treinamentos, ações, para que eu viesse a ser o que Ele tinha reservado para mim. Então eu quero dizer para você que 43 anos de caminhada, mas 43 anos marcado pelo ouvir a voz de Deus. Eu não sei a voz de quem você tem ouvido. Eu não sei qual a importância de Deus na tua vida. Mas eu quero dizer o seguinte, que não vale a pena passar toda a nossa vida, e aí sim é gastar a vida, né, longe do Senhor, porque na presença de Deus é investimento. Quando você dedica uma vida ao Senhor, você não gasta a sua vida, você investe a sua vida. E o Senhor diz, olha, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Eu comecei a entender por que aquele presbítero foi iluminado por Deus
para ter tamanha convicção e clareza que se tratava de um menino, de um varão no ventre da minha mãe? Por que ele tinha um nome específico para mim? E por que ele disse então que seria um pastor? Porque Deus já tinha dado a visão e discernimento àquele presbítero. E é interessante que Deus vem nos preparando e lapidando. E Deus nos colocou aqui em Feira de Santana, a partir daqui, nesse tempo, né, para que a gente possa, ao caminhar até aqui, saber usar a bagagem que Deus nos concedeu ao longo da nossa vida e da nossa formação acadêmica e teológica. A nossa formação na vida, na estrada da vida, na vivência, no relacionamento com o outro. Eu quero dizer para você que a semelhança também de Abraão, o Deus que chamou Jeremias foi o Deus que me chamou, mas também o Senhor me levou a dividir esse texto aqui com vocês também. Além do chamado de Jeremias, foi o que Deus fez comigo, me escolheu desde o ventre da minha mãe. Ele disse também para mim assim, dado momento, quando eu ouvi que eu teria que sair da minha terra natal, iria então para outro lugar, e depois ficou claro que seria Fortaleza, eu não tinha parente ali, enfim, e ali eu iria ser preparado para esta missão extraordinária. E me veio ao coração a seguinte palavra: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu os abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você abençoarei todos os povos da terra. Claro que essa promessa é a promessa feita ao patriarca Abraão. Mas aqui eu entendi a palavra quando o Senhor disse para Abraão, e aqui eu tomei posse para a minha vida: sai da tua terra, porque Deus falou para mim, saia da tua terra, do lugar que você nasceu, da casa dos teus pais, do meio da tua parentela, e vá. E eu fui para o seminário em obediência. E ali durante 4 anos, foi deserto sim, queridos. Muitas dificuldades. Não tinha só obrigação teológica. Sim, eu tinha que dedicar aos estudos, mas eu também tinha que enfrentar as dificuldades do deserto. Desde coisas mínimas a coisas maiores. Mas Deus foi providencial, levantando pessoas para serem parceiras, para que pudéssemos então comprar alguns livros, tirar algumas xerox, para que pudéssemos então ter a manutenção minimamente, além do apoio e da base do nosso presbitério. Eu louvo a Deus pelas orações, homens e mulheres, do nosso presbitério, da minha família, amigos, conhecidos, enfim, pessoas que foram testemunhas então da nossa caminhada, que intercederam por nós. E aqui estamos. Eu quero dizer que eu sou fruto, claro, da chamada de Deus, mas fruto humanamente falando também do compromisso dos meus pais, que me ensinaram o temor do Senhor, que desde cedo não desistiram de mim. Meu pai, mesmo antes de estar firme na presença do Senhor, ou antes de ter esse compromisso maior, meu pai nunca atrapalhou, nunca tirou a autoridade da minha mãe. Pelo contrário, ele também nos incentivava, exortava e chamava a orar. Hoje, para a glória do Senhor, meu pai então ele reconciliou, meu pai está firme, em plena comunhão, enfim. Mas assim, minha mãe orou muito tempo, minha mãe então não desistiu, mas eu quero dizer o seguinte, minha mãe foi uma heroína, ela foi uma brava guerreira, e ela não abriu mão de educar os filhos no caminho do Senhor. Portanto, pais, ensina os seus filhos a amar a Deus. Ensina os seus filhos e filhas a serem discípulos e discípulas de Jesus. E quando chegar a idade da razão, eles não têm como, não vão esquecer daquilo que foi ensinado. Mas invista neles de dia e de noite. Não desista. Se tiver que plantar com lágrimas, plante. E você vai colher com júbilo. Que Deus aplique ao seu coração. A você, jovem, a você nesse momento, adolescente, a você então, a criança, Jesus te ama. Coloque o seu coração nas mãos de Jesus. A você, adolescente, entregue a sua vida a Jesus. A você, jovem, seja um soldado de Cristo. Diga: Jesus, eu quero ser um discípulo teu. Me usa nessa geração. A você, adulto, que você possa ser um embaixador, um representante de Cristo. Senhor, me use no meu trabalho, na minha família, na minha vizinhança, na faculdade ou na escola, na rua, nas praças, enfim, onde eu estiver. A você, idoso, na velhice, a Bíblia diz que os idosos darão frutos e frutos saudáveis. Eu quero dizer que a chamada de Deus não tem limite de idade, não tem barreiras, mas eu quero dizer que Deus usa pessoas. Deus usou a minha mãe e o meu pai entendeu isso. Portanto, não divida força em casa. Você, marido, não tira a autoridade da mulher. Você, mulher, não tira a autoridade do marido. Filhos, honra os seus pais. Honre Deus acima de tudo.
porque não há nada melhor do que ser discípulo de Jesus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: um dos meus colegas no seminário de Fortaleza, ele era gerente do Banco do Nordeste. Eu não sei se essa mensagem vai chegar para ele, faz muito tempo que eu vi ou que eu tive notícia. Mas se algum dia chegar para ele, o meu abraço, o meu respeito, a minha estima e desejo o melhor de Deus para ele. Mas ficou na minha memória, em uma das disciplinas, hoje é componente curricular, ficou em minha memória o que ele disse em dado momento. Que ele já tinha feito já um curso superior. Ele já tinha passado por uma universidade. Ele já era um profissional de carreira no Banco do Nordeste. Mas ele diz o seguinte, que fazer o curso de teologia e naquela instituição, com um nível de comprometimento e seriedade, estava sendo na vida dele o curso mais desafiador da vida dele. Que nem o tempo de universidade, o tempo que ele então estava na faculdade, foi tão desafiador e foi tão transformador na vida dele. Mas que aquela experiência com o Seminário Teológico de Fortaleza estaria de uma forma definitiva marcando a vida dele. Eu quero dizer que responder à chamada de Deus tem a ver com obediência, tem a ver com entrega a sua vida nas mãos de Jesus, tem a ver com entender de que não vale a pena viver sem Deus nessa existência. Não vale a pena ser simplesmente um passageiro da vida. Precisamos ser, de fato, agentes de transformação. Precisamos saber de onde nós viemos e para onde nós voltaremos, ou para onde nós estamos indo. Deus criou todas as coisas. Deus mantém todas as coisas. Mas Ele enviou Jesus para resgatar-nos do pecado e da condenação. Diga sim à chamada de Deus. Deus está à procura de homens e mulheres para serem, de fato, missionários nessa geração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.